E este irmão de vocês pede para que todos neste instante fechem seus olhos, para que possamos orar, agradecendo ao Pai Celestial pela oportunidade que nos concede do estudo desta doutrina maravilhosa que supre e nos ajuda no caminhar para o encontro com o Mestre Jesus, que nos levará até Ele. Pois Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Ilumina o nosso irmão que utilizará da palavra e todos nós que aqui nos encontramos, para que no nosso aprendizado possamos, no dia a dia, exemplificar. Dai-nos a força, a consciência para seguir, amando, perdoando e executando a caridade. Assim sendo, com a tua permissão, damos por iniciada a primeira parte dos trabalhos desta noite, gozando da plenitude de tua santa e divina paz. E assim seja. O nosso exórdio está afeto ao sono. Quem é que está com sono aí? Eu daqui vejo, hein? Começa a dormir não. Não, mas é interessante. Eu já contei isso aqui. Eu estava fazendo uma palestra na Federação Espírita e é à tarde, dia de quinta-feira, é o estudo do Evangelho, e tinha uma senhora com outra, e a outra catucava ela, e ela num sono só, né? Eu falando, eu olhando e ela dormindo. Quando eu terminei, a outra deu no cutucão que ela acordou e veio falar comigo. Adorei sua palestra. Mas a senhora estava dormindo? Eu disse: não, eu estava de olho fechado, prestando atenção. Então, esse sono que muitas vezes toma conta da gente, vocês sabem por quê? Quem faz pergunta hoje sou eu. Nós, quando não temos nenhum problema, né, tem uma doença chamada narcolepsia, que é a doença do sono. Você vai para o cinema, dorme, vai para o jogo de futebol, dorme, não vê nada, não assiste nada, dorme direto. Mas se não é o caso dessa doença, são aqueles irmãozinhos que não querem que a gente ouça. Sem ouvir a mensagem, a palestra, nós não aprendemos. Sem aprender, não saberemos nos defender desses irmãos. Então, quando sentir sono, vai lá no lavabo, molha o rosto e volta. Nós temos que, não podemos deixar que eles tomem conta. E assim fazendo, nós também estamos ajudando esses chamados espíritos obsessores, né? O sono nos leva a quê? Quem é que está dormindo? O espírito? Será que o espírito dorme? Não. Gostei do não, filho. O espírito não dorme. Quem dorme é a matéria, é o corpo. Ele necessita desse repouso para que os seus organismos, os órgãos, entrem em sintonia de recuperação do dia a dia, se foi cansativo, etc, etc. Nós, espíritos, não dormimos. E diariamente, quando o corpo adormece, nós vamos, de acordo com o nosso pensamento, ao encontro daquilo que nós queremos. Dizem os espíritos superiores que nós podemos ir ao presente, encontrar com espíritos encarnados e desencarnados, podemos ir ao passado e podemos ir até ao futuro, dependendo do nosso grau evolutivo. Então vejam, quando nós dormimos, a gente olha uma pessoa dormindo, só sabe se ela está viva, se vê a barriga, né? Subindo e descendo. Porque é um corpo inerte. O espírito não está ali, ele está ligado a este corpo, a sua matéria, através de um cordão fluídico que o médium de evidência muitas vezes vê. É prateado, é aquele fiozinho prateado ligando o espírito, aonde ele for, até o seu corpo.
Então, é isso que a gente tem. Muita gente diz, eu nunca sonhei. O que é o sonho? O sonho é o resultado do que o espírito, liberto parcialmente de sua matéria, vê e consegue transmitir ao seu cérebro. Então, muita gente, quando, por exemplo, tem um processo obsessivo, que acorda mais cansado do que deitou para descansar, são chamados pesadelos, onde espíritos se apresentam de formas horrendas, para que você não tenha o repouso da sua matéria. Então, todos nós como espírita, e os que querem adentrar na casa espírita, têm que aprender. Muita gente volta a dizer, eu nunca sonhei, não sei nem o que é o sonho. Não quer dizer que o seu espírito não faz esse passeio de libertação parcial. Ele pode não ter transmitido ao cérebro, ao nosso cérebro. Então, eu lembro que quando criança, eu estava com meu pai na calçada, e era o tempo que tinha bonde, e vinha várias pessoas no estribo ali do lado de fora, e a gente gostava de andar ali fora. E o bonde de repente descarrilha e espreme um rapaz no poste. Eu assisti, tinha uns 6 anos de idade. Eu passei a sonhar diariamente com aquela cena, porque meu espírito gravou como criança, e eu não tinha oração. Então, é muito importante, antes de colocar a nossa matéria para repousar, que cada um de nós faça uma oração mais simples possível. Eu gosto muito de pedir à espiritualidade amiga, que me encaminhe com a permissão de Deus ao aprendizado na espiritualidade, à realização de nossos trabalhos assistenciais, porque a gente não dorme. Eu, César, Carla, Henrique e tantos outros médios da casa, muitas vezes nos encontramos no sono e continuamos no trabalho mediúnico. É muito interessante. Então, essa é a mensagem que eu dou, para que vocês também possam abrir um pouquinho o livro, para o estudo emancipação da alma, essa libertação parcial da nossa alma, porque muitas vezes nós reencontramos nossos entes queridos que já partiram e aqueles que ainda estão encarnados como nós, e podemos bater um papo, conversar com eles. Por que não? A morte não é o fim. A morte para nós espíritas é a libertação de uma prisão que muitas vezes não nos deixa ir mais adiante, mas é necessária, porque nós estamos num plano de expiação e de provas. O que quer dizer que o mal ainda supera o bem. E se o mal supera o bem, cabe a cada um de nós, que somos religiosos, eu sempre bato nessa tecla, pedindo para aqueles que são católicos, apostólicos, romanos, serem cristãos. Para os nossos irmãos evangélicos, sejam cristãos. Espíritas, cristãos. Qualquer religião que segue aquilo que Jesus nos ensinou, tem que ser o cristianismo, redivivo em nosso coração. Porque cada um de nós busca a sua felicidade, o seu progresso, mas procurem também, concomitantemente ao progresso material, alcançar aquele progresso que ninguém pode roubar, o espiritual. E é dentro daquilo que Jesus nos ensinou. Fora da caridade não há salvação. Então, não vou tomar mais o tempo com o nosso irmão e vamos passar a palavra para ele. Anderson, tenha vontade. Boa noite. É com muita alegria que eu venho aqui pela primeira vez falar com vocês. Trago um abraço fraterno de todos que fazem o Paz, Luz e Harmonia lá no Barro. E escutando o nosso irmão nesse exórdio e pensando também, não sei, talvez tenha passado na mente de alguém que
ler a programação do mês e chega hoje, mesmo não tendo lido a programação, e olha, esse rapaz vai falar sobre análise crítica. Normalmente não se fala disso no movimento espírita. Que danado é isso? Né? Nunca ouvi falar, não ouvi palestrante. E eu lembrei, já para começar, para poder fazer a introdução, estava aqui pensando enquanto ele fazia o exórdio, lembrei de um vídeo do Raul Teixeira, onde ele fala que doutrina espírita não é doutrina de passividade. Que doutrina espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque a cobrança aqui não é externa. Quando é externa, quem está lhe cobrando é tão equivocado quanto você. Ainda não aprendeu a doutrina. Porque quem cobra moral do outro ainda não interiorizou a noção de moral que a doutrina espírita nos traz. A gente só é passível de cobrar moral aos outros quando a gente percebe que a atitude desse outro não prejudica somente a ele mesmo, mas prejudica a vários outros. Aí a nossa doutrina nos autoriza a censurar publicamente esse indivíduo que incorre em erro. E o erro pode ser um erro comum que você encontra dentro de um trabalho da casa espírita, mas pode ser também publicações de textos equivocados. Coisa que, se observarmos, para quem se antenar um pouco mais, fizer uma pesquisa na internet, você dificilmente vai encontrar um grupo espírita que siga à risca aquilo que Kardec nos ensinou em todas as obras que ele publicou. Principalmente no livro dos médiuns, no capítulo que trata das reuniões das sociedades, que ele coloca como sugestão para os grupos que porventura não tenham médiuns, inclusive também para aqueles que tenham médiuns, que montem grupos de estudos e de análise das comunicações mediúnicas. Está lá. Para todo mundo ler. Para quem tiver condições, está com o livro em casa, o livro dos médiuns, chega em casa e vai ler. E normalmente isso é o que a gente não vê dentro das casas espíritas. Você procura uma casa onde tem a psicografia. Se for uma casa de porte já grande, com muitos trabalhadores, provavelmente alguém já deu destino àquele médium psicógrafo que está ali produzindo na reunião mediúnica. Não necessariamente aquele destino que poderia ser dado, de produzir reuniões onde todos os trabalhadores exercitariam o seu senso crítico. Mas muitas vezes as casas ficam na expectativa de que esse irmão se transforme no mais novo psicógrafo. Médium famoso, como o Divaldo Franco, como o Chico Xavier, mas não se atém ao trabalho mais importante e mais simples de análise crítica. O que é que esse irmão está produzindo? Quais são as informações que ele traz? Normalmente, se for um médium sem muita expressividade, facilmente ele é ignorado, escanteado. Se for um médium com recursos, com uma formação acadêmica, infelizmente isso acontece. Se tiver também uma condição financeira já mais um pouco desenvolvida, essa pessoa recebe um pouco mais de atenção. E aí talvez esse médium comece a trazer para o grupo as mensagens da qual ele é portador. E, notadamente, as pessoas que estão à frente não analisam essas mensagens. Olham por alto. Se o espírito estiver falando algumas coisas bonitas, se colocar palavras como caridade e amor, pronto, perfeito. A mensagem já está aceita. Como é que pode? Esse espírito não está falando coisa ruim, não é? Esse espírito não pode estar mentindo, você está falando de amor e de caridade. Quantas obras, quantos romances nós encontramos, lemos e dizemos, mas como pode esse espírito mentir? Ele traz uma história tão bonita, esse romance é tão lindo. Existem livros até que são, o meio acadêmico, claro, não aceita. E tem motivos muito justos para não aceitar. Mas existem livros da Lavra de Chico Xavier que um palestrante especial, mas existem algumas outras pessoas que querem utilizar ele para fazer uma análise histórica do tempo do Cristo, como se ele tivesse por si só fundamentação histórica. Ele tem é um livro que tem o nosso respeito, é o Paulo Estevam. É um livro que merece ser lido. Esses são pequenos olhos, só para situar.
como é importante resgatarmos essa noção de que nós, como espíritas, não estamos aqui apenas para repetir as mensagens dos espíritos, não estamos aqui apenas para fazer um trabalho caritativo, que é importante, é vital, mas estamos aqui também como seres ativos. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, questão 780, ela vai falar que nós, enquanto espíritos, precisamos desenvolver duas asas, né? Às vezes a gente fala muito sobre essas duas asas, que é a asa da moral e a asa da inteligência. E tem muita gente que normalmente, em casas espíritas, pelas minhas andanças, infelizmente eu pude constatar isso aqui, e tenho relatos de colegas de outros estados, muitas pessoas menosprezam a importância do estudo e dizem que o mais importante é fazer a caridade. E aí fica sempre a pergunta: se você não sabe o que é caridade, como você vai fazer? Como é que eu posso chamar de caridade um médium que faz um trabalho, vai para uma campanha, cria uma página para divulgação das suas psicografias, e nessa página começa a postar fotos de todos os trabalhos que ele faz? É isso mesmo, caridade? Ou isso seria filantropia? Ou isso seria assistencialismo? Porque se a gente for para ser espírita, a gente precisa entender que caridade é aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Dá a sua mão direita e não saiba a sua mão esquerda. Ou seja, se você mesmo precisa ocultar de si o valor da sua ação, não porque você está menosprezando a sua ação, mas para que aquilo não se transforme numa pedra de tropeço, como é que eu posso bater palmas para um médium que utiliza o seu reconhecimento entre o grupo espírita, né, independente se regional, local ou nacional, para propagandear a sua caridade, a sua pretensa caridade? Nós, se por acaso batermos palmas para um médium como esses, entendemos a doutrina? Exercitamos nosso senso crítico? Não. Esse é o ponto da palestra. Por mais que o intuito ao falar desse tema seja analisar textos e ditados mediúnicos, normalmente textos e ditados também somos nós. Nós ditamos textos com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com as nossas vivências diárias. Então, se eu não me coloco para compreender que a minha posição dentro do Espiritismo não pode ser passiva, eu preciso entender que tudo que chega à minha pessoa precisa ser rigorosamente analisado. Para quem não teve proximidade, e para quem também teve, é a famosa dúvida metódica da filosofia. Eu duvido, até que eu tenha condições de ter uma convicção firmada. Kardec vai dizer a mesma coisa. A convicção só se forma através da experiência, através do estudo, através da persistência. E no nosso movimento espírita, infelizmente, eu posso ser até bastante ousado ao mencionar isso, essas questões não são debatidas. Pode parecer que isso deveria ser feito dentro da casa espírita, né? Mas não. A quantidade de mensagens, a quantidade de textos que são publicados sem nenhuma nota de rodapé. Eu não digo nem daqueles que são excluídos, que não são publicados, mas eu falo daqueles que são publicados sem nenhuma nota de rodapé, esclarecendo que aquelas opiniões são opiniões, não são princípios doutrinários. É absurda. É tão absurda que recentemente tivemos Divaldo Franco fazendo palestras e divulgando através de alguns programas na televisão a importância e o cuidado que devemos ter com a literatura mediúnica. Recentemente, acho que 2014 ou foi 2013, saiu uma mensagem do espírito Viana de Carvalho, publicada na revista Reformador, intitulada Terrorismo Mediúnico. Ou seja, seriam espíritos que estavam aproveitando aquela história de recente, de que o mundo acabaria em 2012,
E outros espíritos também que estariam aproveitando essa moda que tivemos de aceitar as informações de que os espíritas estão morrendo muito mal e estão sendo criados hospitais no mundo espiritual para os espíritos. Estão recebendo esses textos sem nenhuma crítica, sem nenhuma análise. E aceitando as informações como pura verdade. Não que não possam ser verdadeiras. A questão não é essa. A questão é, qual foi o trabalho que foi feito de análise em cima dessas obras? Eu lembro quando teve uma polêmica com os livros da Hermance Dufour, há um tempo atrás, quando foram publicados os primeiros, se era bem e tudo mais. Algumas pessoas, uma federação do espírita do Mato Grosso, se não me engano, se me recordo bem, a Federação Espírita do Mato Grosso, publicou um dossiê analisando essa obra. Essa federação levou pedradas de quase todo o Brasil, porque estavam dizendo que ela estava faltando com a caridade, com o médium. Porque o movimento espírita não podia se posicionar, fazer crítica de obra. Recentemente tem um site alimentado pelo professor José Passini, chamado Orientação Espírita, onde ele faz análises de livros que são publicados. Quantos de vocês já conhecem esse site? Acho que praticamente ninguém. Porque as pessoas censuram esse tipo de atividade. Eu lembro de uma análise que eu fiz, e essa mensagem, por estímulo de alguns colegas, eu encaminhei para a editora. Como sugestão, olha, eu acho que esse ponto está equivocado, seria interessante a editora se posicionar, o médium se posicionar, porque na minha opinião, vocês são livres para discordar, eu acho que esse ponto deveria ser ressaltado e colocado numa nota de rodapé. A resposta que eu recebi foi: qual a sua folha corrida no movimento espírita? Quantas caridades você já fez? Qual foi a instituição que você levantou com o seu trabalho caritativo? E eu volto a me perguntar, será que essas pessoas que me perguntaram isso estudaram Kardec? Kardec é enfático em todo o livro dos médiuns ao levantar a importância da análise crítica. E eu vou mostrar para vocês em alguns textos como Kardec vai trabalhando essa questão. Primeiro, eu acho que é importante a gente definir, né? Eu gosto muito dessa questão. Na faculdade eu gosto de trabalhar, sempre que eu apresento um trabalho, tanto acadêmico quanto espírita, eu gosto de entrar por essa via. Primeiro a gente vai no que é análise crítica. Significa a primeira análise, né? É o estudo do todo pelo exame de suas partes. Aquele velho ideal cartesiano, né? Que a gente já herdou de Descartes, quando já começa ali, instaura-se a modernidade e os princípios do que seria denominado método científico. Quando eu não consigo compreender o todo, eu corto ele. As brincadeiras que ainda ouço a gente faz que nem Jack o Estripador, né? Vai cortando as partes. O segundo termo é crítica, que é um termo que, em qualquer lugar, se você disser, fulano, eu tenho uma crítica para fazer, a casa cai. Porque todo mundo ainda incorre no erro de dizer, mas é uma crítica positiva, não é uma crítica negativa. Que já é um desconhecimento da etimologia da palavra. Porque crítica é uma análise qualitativa de algo. Ela não é um juízo de valor. Eu não estou dizendo para você que isso é condenável. Eu estou mostrando para você, olha, dentro de parâmetros lógicos ou dentro de parâmetros morais, esse comportamento é equivocado. Mas eu estou dizendo que eu não estou colocando você na parede e dizendo você não presta. Não estou querendo com isso humilhar médium nenhum, pessoa nenhuma. Mas eu estou fazendo uma análise, é o que a gente precisa fazer no cotidiano. Quando minha mãe diz, meu filho, olha, isso aí eu acho que você está fazendo errado. Eu vou olhar para minha mãe e vou dizer, não, a senhora está velha, a senhora não sabe mais o que diz. Não, eu vou dizer, mas mãe, por que eu estou errado? Por causa disso, disso e disso. Eu vou parar e vou dizer, mãe, eu acho que na década de 80 isso estava certo, hoje não está mais não. Ela está exercendo o direito dela e eu estou contrapondo. Em algum momento nós vamos nos entender e vida segue. Mas no movimento espírita, normalmente isso não acontece. Normalmente, como eu já falei isso agora logo no início,
Toda vez que você se propõe a fazer uma crítica de um trabalho, por exemplo, se você for analisar um evento espírita, olha, eu queria fazer uma crítica com relação... Lá vem censura. Você já fecha a cara, mas eu fiz com tanto amor esse trabalho, eu fiz com tanto carinho, eu me dediquei, eu não dormi. Certo, mas qual é o trabalho que é perfeito? Se você tem a intenção de dar continuidade, quanto mais críticas, melhor. Como é que você vai saber onde você errou? Se eu inibo a crítica, eu vou achar que eu estou perfeito. Quem é perfeito nesse mundo de provas e expiações? Ninguém. Então já são 2 pontos. Primeiro, a gente precisa entender o que significa isso dentro da doutrina espírita. Não estou falando aqui nem de análise literária, filológica, nenhuma análise que você extrapole o sentido doutrinário. Estou falando de análise dentro da doutrina. O outro ponto é, se a gente acha ruim isso, vamos ver o que Kardec fala? Se a gente se diz espírita, tem que saber que Kardec já comentou sobre o assunto. E isso numa obra que Kardec coloca no capítulo 3 do Médico, da primeira parte do livro dos Médiuns. Kardec coloca no finalzinho uma lista que ele considera que deveria ser a lista pela qual todos os espíritas deveriam ser iniciados no conhecimento da doutrina. Primeiro vem o que é o espiritismo, ele nem fala do livro dos espíritos. Ele coloca o que é o espiritismo. Depois o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns, pasmem, depois a revista espírita, depois o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando introduzimos as pessoas com muito boa vontade, mas normalmente quando introduzimos, ou talvez quando fomos introduzidos, qual foi a primeira obra que a gente leu? Qual foi o primeiro romance? Quando começou pelo Evangelho, está interessante, mas ainda está errado. Mas normalmente a gente começa pelo romance. É como você querer introduzir um aluno de psicologia por algum livro de Augusto Cury. Não que o livro de Augusto Cury não tenha valor, tem enorme valor. Mas o problema é, como é que ele vai analisar as informações que estão ali? Aquele livro, quando não é um livro plenamente de divulgação, ele tem pressupostos, ele tem conhecimentos anteriores que você precisa ter para ler. Para ler o romance mediúnico de André Luiz, você precisa ter um pressuposto que te oriente no quesito vida no mundo espiritual. O livro dos Espíritos vai nos ensinar que o perispírito não tem órgãos. Então a gente não precisa comer e beber nem respirar no mundo espiritual. Então quando eu leio num romance mediúnico que o espírito está respirando, sabe que ele, a longos haustos, eu preciso entender que aquilo é uma metáfora. Aquilo é um recurso linguístico que ele está utilizando para tornar a leitura mais agradável, menos chata, menos técnica. Mas que o espírito não vivencia aquilo na prática. Mas eu só vou entender isso quando eu comecei a estudar a doutrina. E normalmente a gente faz justamente o contrário. Você quer pegar livros romanceados e começa a acreditar que o romance descreve a vida no mundo espiritual. E ao contrário. Todos os livros que vieram depois de Kardec têm que ser analisados por Kardec. Tem que ter ele por princípio. Ele é a nossa bússola. Você não vai desvalorizar nenhuma outra obra. Mas toda obra, até para você dizer, olha, essa obra é um acréscimo. Ela traz informações que complementam a doutrina. Ela tem que ser analisada através dos princípios da doutrina. Não importa se você deseja atualizar a doutrina, mas você tem que passar pelos princípios básicos. Se ela não ferir nenhum princípio básico, ainda assim ela não é considerada uma doutrina, um princípio doutrinário. Ela ainda precisa de outros elementos. Então Kardec fala o seguinte. Kardec fala sobre a crítica. Ela vai no que é o espiritismo. Não é por extensão que a palavra criticar é sinônima de censurar. Na sua acepção e de acordo com a sua etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode ser aprovadora ou desaprovadora. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Ou seja, mesmo quando eu digo curtir, ou mesmo quando eu digo não curtir, eu não estou condenando. Eu só estou fazendo uma ressalva. Dentro daquilo que eu estudei, dentro dos meus conhecimentos, dentro do que eu pude estudar comparativamente com a codificação, essa obra não se encaixa. Se você fizer uma leitura, se você fundamentar e trouxer isso para mim e me convencer,
de que ela se encaixa com a doutrina, é perfeito. Mas eu não condeno. Por isso que teve até um médium que foi analisado pela Federação Espírita do Mato Grosso. Eu lembro de uma entrevista que ele deu na época a um jornal espírita da Paraíba, onde ele comparou essa atitude da Federativa e de outros grupos. Teve até uma pessoa aqui de Recife que fez o mesmo dossiê com essas obras e foi censurada aqui por uma instituição de Recife. Ele comparou essa atitude de analisar criticamente as obras psicografadas com ele, como que fez a Inquisição com o Index Prohibitorum. Veja que exagero. Uma federativa está utilizando a prerrogativa que Kardec e os espíritos superiores nos deram, de que precisamos analisar criticamente todas as obras e expor essas análises, para que todos os espíritas que fazem parte do movimento possam ler, possam refletir, concordar ou discordar. Mas ele se sente ofendido pessoalmente e compara a federativa à Inquisição. Uma pessoa leiga, sem conhecimento doutrinário, vai por onde? Se ela for da federativa, ela vai entender a atitude da federativa. Mas se ela for adepta dele, como temos muitos hoje, muitas pessoas que quase não são espíritas, elas são adeptas, são discípulas do médium. Coisa que a própria doutrina já não aconselha. Porque isso chega ao ponto da idolatria e da fascinação, que é um processo obsessivo. Então, uma pessoa que não tem conhecimento, ela vai ficar na corda bamba. Espera aí, quem está certo, a federativa ou o médium? E Kardec é tão claro nas suas obras. E a gente vai para outro ponto. Essa primeira partezinha, eu vou até me ater ao tempo, porque o tempo vai voando, eu vou conversando e o tempo voa muito rápido. Essa primeira parte, eu divido ela em quatro tópicos que eu sempre acho muito importantes. O primeiro é a gente entender o que significa crítica. O segundo, relembrar, embora isso seja já um princípio básico da doutrina, a diversidade dos espíritos. Na hora da crítica a gente esquece, parece que esquece isso. O terceiro tópico fala dos médiuns. E o quarto tópico é a proposta que Kardec fez na Revista Espírita de 1860, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, no segundo tópico, ele vai tratar dessa questão da diversidade da natureza dos espíritos. Para cada um de nós, que faz a leitura constante do Livro dos Espíritos, você vai lembrar da escala espírita, onde Kardec dá um exemplo, e ele é bem enfático ao dizer, olha, o que eu estou colocando aqui são como destaque de cores que eu estou fazendo, mas essas cores também variam ao infinito. Entre o vermelho e o laranja você tem uma infinidade de tonalidades. A mesma questão se refere aos espíritos. Entre um pseudo-sábio e um espírito plenamente imperfeito, que é aquele que acabou de sair das mãos do Criador, existe uma infinidade de espíritos que estão naquele meio. Eu preciso ter sempre isso muito claro, porque todo espírito que se manifesta através da psicografia, ele pode estar dentro desse leque. Como é que eu vou identificá-lo? Só porque ele fala amor e caridade? No Livro dos Espíritos, Kardec também faz uma censura sobre essa. Kardec levanta sobre o cuidado que precisamos ter com esses espíritos pseudo-sábios que se utilizam das palavras amor e caridade para se tornar mais fácil a aceitação. E quando nós não temos o que Herculano Pires falava na década de 70, é outro indivíduo, o maior filósofo espírita brasileiro que nós temos. Através da publicação dos livros dele, nós tivemos a aceitação da comunidade filosófica brasileira, assim, a nível nacional mesmo, principalmente paulistana. Ela entendeu a existência e aceitou a existência da filosofia espírita. Por causa do Herculano Pires. Batalhou muito, publicou muitos textos, fez a graduação em filosofia para poder mostrar que ele também tinha autoridade filosófica. Infelizmente temos esse problema com títulos, né? Se só aceita a opinião de alguém, se ele for especialista ou formado em alguma coisa, a pessoa não pode ser um divulgador científico, como por exemplo, eu debati isso com uma pessoa recentemente, porque ela questionava um jornalista que estava fazendo divulgação de alguns conceitos, algumas questões envolvendo esquizofrenia e depressão, por exemplo, só para ilustrar. E eu perguntei a ela, certo, ele não tem a formação de psiquiatra nem de psicólogo, mas por que ele não pode ser autoridade no assunto? Se ele embasar toda a informação dele,
posso respeitar e aceitar. Não precisa ter assinado ali embaixo, eu sou médico, eu sou psiquiatra, eu sou psicólogo. Não. Agora, claro, pessoas que têm essa formação têm uma visão bem mais fundamentada, bem mais ampla. Mas eu não preciso necessariamente ser palestrante e nem ser médium psicógrafo para poder fazer análise crítica de mensagem mediúnica. Eu não preciso ser presidente de centro para fazer análise de mensagem mediúnica. Eu não preciso ser dirigente de nada. Eu preciso ser exatamente aquilo que Raul Teixeira falou e que eu repeti no início: ser um espírita ativo, ser um espírita que estuda. E aí Kardec vai trazer esse tópico, é um pouco longo, não vou ler ele todo, mas só Kardec coloca que as informações que ele traz, que ele publicou, têm a finalidade justamente de nos auxiliar a distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, e devem servir as instruções que temos dado. Ou seja, ele publicava com o intuito de esclarecer. E nós estamos estudando Kardec. No parágrafo seguinte ele coloca, e eu botei em negrito: não se deve esquecer que há entre os espíritos, como entre os homens, falsos sábios, semissábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. O erro está na atitude de alguns de seus intérpretes, seja médium ou divulgador, ou adepto, discípulo, ou simpatizante, esposando com muita precipitação opiniões contrárias ao bom senso e fazendo-se os seus divulgadores responsáveis. Tudo aquilo que a gente acha questionável dentro da doutrina, sempre vai aparecer alguém para defender essa opinião. Mas se essa pessoa tiver uma formação doutrinária, tiver uma consciência espírita, ela vai saber que, por mais interessante que ela acha, aquilo não é a verdade. Pode ser, mas pode não ser. E quando você escuta uma intervenção de fora, alguém te chega te apontando os erros, você vai parar e olhar: interessante, não tinha visto por esse prisma. Um exemplo que eu posso trazer para ilustrar isso é com relação à apometria. Você vai encontrar todos os tipos de pessoas que vão aprovar e que vão negar ela como terapêutica espírita. Eu sou um dos que dizem que ela não é uma terapêutica espírita. Pelo simples fato de que, além de ter um trabalho publicado na internet, o autor dele chama Alexandre Fontes Fonseca, ele é professor da USP, professor de física. Ele fez um trabalho onde ele analisa a fundamentação científica dessa hipótese terapêutica, a apometria. Ele não analisou se ela tem eficácia ou não. Ele analisou todas as questões, principalmente os cálculos que aparecem, que pretensamente explicariam alguma coisa. E ele comprovou que os cálculos não têm fundamentação científica nenhuma. Eu vou dizer que uma pessoa que faz uso da apometria não vai conseguir um efeito terapêutico? Não posso. Porque o efeito terapêutico já independe da teoria. Está entre o indivíduo que pratica o ato e o indivíduo que recebe. Não é o que a gente chama de providência divina? Quando a gente é merecedor, o bem vem. A gente consegue uma cura, a gente consegue uma melhora. Isso pode ter auxílio e suporte numa terapêutica, mas também independe da terapêutica. Se a terapêutica for confusa, era só observar as práticas antigas na antiguidade. Quantas práticas, como as sangrias, por exemplo, onde você via uma pessoa com depressão e você achava que aquilo era um acúmulo de pele negra, e aí você ia fazer um corte no braço da pessoa e deixava ela sangrando por 5 minutos. Pasme, isso era prática científica. Hoje a gente pode olhar, nossa, que absurdo, mas era prática científica à época. Precisou de análise, muita gente se levantou contra isso, mas não era escutado. Por quê? Porque quem praticava normalmente era considerado autoridade. E acontece o mesmo quando a gente vai fazer uma análise crítica. Aquele que não é considerado autoridade não tem voz. Por incrível que pareça, no movimento espírita, se você não for considerado alguém famoso, famosinho, como é a brincadeira que fazem com esses jovens que fazem vídeos na internet e ficam famosos, né? E às vezes marcam ponto em shoppings. Isso era até no Fantástico um tempo desse, os famosinhos. Se você não for famosinho no movimento espírita, normalmente ninguém vai te escutar. O melhor argumento que você tem. São poucas as pessoas que param para observar isso. Então Kardec traz aqui a importância de a gente tomar cuidado com essas questões, né? E aí São Luís, no livro dos Médiuns, ele traz um conselho que
Acho que toda casa, numa reunião mediúnica, deveria colocar isso estampado num quadro, como um lembrete para todos os médiuns. Principalmente quando ele começar a achar que ele é o bambambam. Por mais legítima confiança que vos inspirem os espíritos dirigentes dos vossos trabalhos, veja o que ele está dizendo. Por mais que eu ache que aquele que se diz o dirigente da casa espiritual, dirigente da casa, dirigente do trabalho, olha, eu sou o dirigente espiritual, o coordenador espiritual da evangelização. Há uma recomendação que nunca seria demais repetir e que deveis ter sempre em mente ao vos entregardes aos estudos. A de pesar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que recebeis. Todas. Não diz essa ou aquela. De Chico não pode, de Divaldo pode, de Bacelli pode, de Vanderlei Oliveira não pode. Não. Diz todos. A de não negligenciar, desde que algo vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para formar a vossa opinião. Eu grifei essa parte, porque essa parte aqui, pedir explicações, ela está ligada a uma prática que o movimento espírita simplesmente excluiu, porque um único espírito disse que não deveria se fazer mais, que é a prática da evocação. Kardec gasta um livro dos médiuns, para fundamentar a importância das evocações. Ele bota um capítulo das evocações e bota um outro capítulo chamado das perguntas que se devem fazer aos espíritos. E coloca uma outra terceira, da identidade dos espíritos. Tudo isso para fundamentar a importância dessa pequena frase de São Luís: pedir explicações. Se eu não posso evocar um espírito, como é que eu posso pedir explicação? Vou ficar esperando que ele venha através de uma manifestação espontânea, ou que ele venha intuir o médium, sabe lá Deus quando? Então essa prática aqui, Kardec coloca como obrigatória para os grupos espíritas. E ela é tão obrigatória que a gente vai ter o livro Céu e Inferno. A segunda parte é toda de evocações. Todos os relatos que tem, todos os estudos que Kardec fez, os espíritos felizes aos suicidas e os espíritos infelizes, foram através de evocações. Os 12 anos de publicação da Revista Espírita, que é uma revista que nós praticamente não conhecemos, mas ela é a fundamentação de todos esses livros que nós chamamos equivocadamente de Pentateuco, porque não existem só 5 livros espíritas, são mais de 20, incluindo os 12 da Revista Espírita. Todos os anos Kardec praticou evocações. Até antes de desencarnar, Kardec fazia evocações na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E por que nós deixamos de fazer isso enquanto movimento espírita? Porque nós, como espíritos ativos, também precisamos produzir conhecimento. E precisamos avaliar aquele conhecimento que está sendo passado para cada um de nós. Como é que eu vou confrontar esse conhecimento? Vou ficar esperando que a ciência produza? Mas se é um conhecimento que não depende da ciência, que depende de nós produzirmos, através de pesquisa, que nós temos condições de fazer, como é que fazemos? E, infelizmente, quem fez essa desautorização das evocações foi um espírito chamado Emmanuel, que tem uma importância enorme para o nosso movimento, mas que no livro Consolador ele desconsidera, ele diz que nós já passou o tempo de fazer evocações. Ótimo, perfeito, é a opinião de Emmanuel, respeito. Mas não foi Kardec que disse que nós temos em São Luís, né? Por mais legítima confiança que nós tenhamos nesses espíritos, nós devemos questioná-los. E aí nós temos esse livro dos médiuns. Para quem quiser, é só procurar o item 266. Não se preocupem com alguém pode olhar assim, a tradução do Herculano Pires, a edição LAC, a minha é da IDE, ou a minha é da FEB. Vá pelo item 266, dá uma lida em casa. O que Anderson falou aqui, né, ele é bem ousado para falar, para questionar. Vou ler e ver se ele tem fundamentação. É o seu exercício crítico que nós temos que ter. E aí essa é uma pergunta fantástica. Porque assim, quando a gente pergunta, existe médium perfeito? Todo mundo vai dizer, claro que não. Em um mundo de provas e expiações vai ter alguém perfeito? Mas quando você fala de médiuns famosos,
a coisa é diferente, você não pode questionar. Porque é falta de caridade. Aí a gente volta para a mesma questão, por isso que eu trouxe esse tópico. Isso está no livro dos médiuns também, no finalzinho eu digo qual é o item. A pergunta 9, são algumas perguntas que Kardec está fazendo. Qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? Na época de Kardec. Perfeito? É pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a Terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Eu estaria em qualquer outro planeta, mas eu não estaria aqui. Digamos antes, bom médium, e já é muito, pois são raros. São raros os bons médiums. Aí eu fico olhando alguns médiums que aparecem em trabalhos mediúnicos em algumas casas espíritas, querendo ganhar cartaz como médium principal, e olha, meu Deus, não está estudando Kardec. Kardec é um ilustre desconhecido. Ele vai citar de cabo a rabo os livros de André Luiz, vai citar os livros de Irmão X, vai citar para você um monte de livro. Mas Kardec, ele não cita, porque vai comprometer até o que ele está falando. E aí vem o item 10. Kardec pergunta o seguinte: se ele simpatiza assim somente com os bons espíritos, né, esse médium, como estes permitem que seja enganado? Ou seja, aquela falsa ideia de que por eu fazer um trabalho mediúnico, por eu estar me dedicando, porque eu estou sempre no centro, estou sempre fazendo as campanhas, né? Será possível que os espíritos vão me deixar ser enganado? Cadê a proteção dentro da casa? Como é que eu sou trabalhador, vou passar por um processo obsessivo? Por incrível que pareça, tem muita gente que pensa assim, que acha que a relação com o mundo espiritual é promíscua. Ou seja, eu fiz um pouquinho de bem, tu me protege, beleza? E esquece que somos seres autônomos. Somos individualidade. Eles nos ajudam. Mas se temos que passar pela prova, eles não vão impedir, não. Não vão passar a mão na cabeça como uma mãe superprotetora ou um pai superprotetor, que o menino não pode nem tropeçar, que a pessoa já está segurando. Ele não pode se arranhar. Eu vou deixar o filho se arranhar, por quê? E aí você pega uma criança e deixa ela mimada. Ela vai crescer, se tornar um adulto, achando que todo mundo tem que se jogar na frente por ela. Se torna um adulto arrogante, boçal, falso, um falso autossuficiente. Por quê? Porque faltou a permissão de que ele experimentasse os próprios sofrimentos. Assim é com os médicos. Nós achamos que por estarmos dentro da casa não vamos mais sofrer. Não vamos ter um câncer, não vamos ter uma hanseníase, não vamos ter um problema de hérnia de disco. E acha que se eu for fazer uma cirurgia espiritual, eu tenho que ser curado. Porque eu estou fazendo tanto trabalho caritativo, por que eu não vou ser curado? E se revolta, porque não conseguiu aquilo. Aí eu volto para o ponto. Não está estudando a doutrina espírita. Então a Kardec pergunta, né? Por que eles permitem? Respondem os espíritos. Os espíritos bons permitem que os melhores médiuns sejam às vezes enganados para que exercitem o seu julgamento e aprendam a discernir o verdadeiro do falso. Além disso, por melhor que seja o médium, jamais é tão perfeito que não tenha um lado fraco. Aí volta aquela coisa, se não tivesse lado fraco, não estaria na Terra, estaria em outros mundos, no mundo espiritual, estaria onde quisesse, menos no planeta Terra. Pelo qual possa ser atacado, ou seja, alvo de um processo obsessivo, muito comum hoje, chama-se fascinação. Isso deve servir de lição. As comunicações falsas que recebem, de quando em quando, são advertências para evitar que se julgue infalível e se torne orgulhoso. E aí a gente vai para outro ponto. Em 1860, Kardec faz uma proposta. Como assunto de estudo, o exame aprofundado e detalhado de certos ditados espontâneos ou outros que poderiam ser analisados e comentados como se faz com as críticas literárias. Ou seja, nada nesse texto vai passar em branco. Toda a construção textual, todo o sentido latente vai ser analisado. Até quando o indivíduo fala sobre caridade, eu vou analisar se realmente o que ele está dizendo é caridade. Porque ele pode falar caridade aqui, 5 páginas à frente ele desdizer o que ele acabou de dizer como caridade. Isso é o estudo que Kardec manda a gente fazer. E aí,
Depois ele coloca que esse tipo de trabalho tem uma dupla vantagem, que é exercitar a apreciação do valor das mensagens e inibir os espíritos mistificadores. Ou seja, eu não vou inibir o espírito de me enganar somente fazendo bem, fazendo oração, somente invocando os bons espíritos. É mostrando a ele que, por melhor que seja a retórica, a habilidade que ele tem de utilizar a palavra, eu ainda tenho o senso crítico. Por isso que Raul Teixeira bate na tecla. Espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Porque você vai ter que aguentar essa responsabilidade que você tem pela leitura do conteúdo que você está fazendo. Se dentro da academia, quando você vai fazer o seu terceiro ano do ensino médio, ou quando você vai para a universidade, você não tem que ler um texto crítico, o professor não faz, você vai fazer uma pós, o professor diz, leia esse livro, História da Loucura de Foucault, faça uma resenha para mim. Você vai ler o livro, você vai pesquisar sobre outras resenhas que já foram feitas, você vai se posicionar, você vai apresentar seu argumento. Por que eu não faço a mesma coisa na doutrina? Porque eu tenho que achar que isso é para o mundo acadêmico, para o mundo externo, mas no mundo espírita, eu tenho que ser só bonzinho. Aquele espírita de 50 metros, né? Chegou a 50 metros do centro, ele estava brigando e xingando com a esposa, mas chega e faz: boa noite, meu irmão. Rapaz, seja convosco. Até o tom de voz ele muda. Eu falo assim porque, sabe, a mensagem do Cristo é tão sublime, é tão bondosa. Começa a imitar os médiuns, imita Divaldo, imita Frederico Menezes, perde até a própria autenticidade. Ele acha que para ser palestrante ele tem que imitar alguém, porque se não imitar, se a retórica dele é boa, eu vou usar a retórica dele, né? Mas a retórica dele é o estilo dele, ele construiu. Divaldo sabe como utilizar a voz dele. A minha voz é igual à voz de Divaldo. Veja, até para isso, preciso ter senso crítico. Eu não vou chegar aqui para falar com vocês imitando o jeito baianês de Divaldo. Eu sou pernambucano. Não esqueço o meu visto e meu xente. Minhas amarradas. As palavras que são no plural e a gente acaba colocando no singular. Isso é característica minha. Nossa, enquanto comunidade, que vive no mesmo local, na mesma região. Por que eu vou ter que me adequar a um estilo que não é o meu? Que não me representa aqui enquanto cultura? Isso também é senso crítico. Beleza, se você quer fazer, tranquilo, você tem todo o direito. Mas você já pensou sobre isso? Ou você simplesmente achou bonitinho, achou que ele conseguiu fama, ele é conhecido internacionalmente, então se eu imitar os trejeitos de Divaldo, eu também vou acabar sendo reconhecido internacionalmente em algum momento. Aí eu pensaria, né? O que é que você quer de fato do Espiritismo? Se autopromover? Ou você quer vivenciar a proposta ético-moral dela? De aprimoramento íntimo, de contribuição com a sociedade. Tudo isso também é senso crítico. E aí ficaria a pergunta, né? Temos bem pouquinho tempo. Como realizar uma análise crítica? Segundo Kardec, submetendo-se todas as comunicações a rigoroso exame, sondando e analisando suas ideias e expressões, como se faz ao julgar uma obra literária, e rejeitando sem hesitação, isso é importante, tudo que for contrário à lógica e ao bom senso. Tem gente que faz: mas ele é tão bonzinho, deixa passar. Não, Kardec diz: corta. O texto está induzindo ao erro, corta. Ou então você deixa. Ótimo. No livro Viagem Espírita, de 1862, Kardec coloca, ele responde a alguns espíritas bordoleses, se me recordo bem, e pergunta a ele sobre esse problema dos espíritas não fazerem essa análise crítica devida, que isso seria um problema para o espiritismo. Em 1862, o movimento espírita daquela época estava preocupado com isso. Parece que a gente esqueceu a história. Kardec ainda responde: beleza, você pode publicar esses ditados equivocados, contanto que você coloque nota de rodapé, explicando onde está o erro e por que está errado. Uma obra espírita, publicada com a chancela do espiritismo, deveria se portar assim. Editoras espíritas deveriam fazer isso, mas não fazem. Deixam ao nosso cargo, e normalmente nós não estamos preparados para fazer análise crítica, a responsabilidade de saber se a mensagem está errada ou não. E Kardec coloca no final, e eu grifei: repetimos que este é o único meio.
mas é infalível, porque não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Que é um exemplo bem tranquilo. Você vai pegar, vai estudar o Livro dos Espíritos. Aí você faz, poxa, eu tenho a impressão de que Kardec já perguntou isso. Aí você volta 3 questões, você vê que Kardec acabou de perguntar aquilo. 2 questões depois, ele pergunta a mesma coisa de outra forma. Kardec, já no Livro dos Espíritos, já nos ensinava de que precisamos ser bem rigorosos. Eu tenho que perguntar aquilo não só de uma única vez, não só de uma maneira direta, mas de várias maneiras. Utilizar a psicologia nesse quesito. Ser sutil, ser indutivo. Para saber se de fato aquela pessoa está sendo honesta comigo. Nós devemos agir assim com os espíritos. E aí temos isso aqui, ó, a pergunta 25 e 26, eu sugiro que vocês leiam em casa. Elas estão aqui é a tradução de Herculano Pires, é a página 246. Vou dizer para vocês que aí vocês vão ter a possibilidade de chegar em casa e ler. Essas questões estão no capítulo que falam da identidade dos espíritos. E elas são muito importantes porque elas falam que, assim, resumindo, nós só somos enganados porque queremos. Bem objetivos, os espíritos são bem objetivos. Aqui são exemplos, né, de análises críticas. Na Revista Espírita eu sugiro a leitura desses 2 textos. Exame crítico das dissertações de Charlet sobre os animais, em julho de 1860, e exame das comunicações mediúnicas que nos são enviadas, onde Kardec dá um exemplo de 3.000 comunicações que analisa e que normalmente só ficariam 3 de valor inquestionável, com possibilidade de serem publicadas. Ele não afirma que publicaria escrita. 3.000. O Livro dos Médiuns, o capítulo das dissertações espíritas, já é o capítulo 31, que tem um tópico sobre comunicações apócrifas. Kardec já ensinava, gente, olha, para você procurar saber se o espírito está mentindo, faz esse processo. Kardec nos dá a faca e o queijo. E a gente insiste em cortar o queijo com um espetinho. E J. Herculano Pires, nesses 2 livros, no primeiro, o Verbo e a Carne, ele faz uma análise do rostanguismo. Para muitos pode parecer algo bem absurdo, mas é leitura obrigatória dentro do Estatuto da FEB, por mais que ela não faça a divulgação disso, mas é leitura obrigatória dentro do Estatuto da Federação Espírita Brasileira. E o Joio e o Trigo, onde Herculano faz uma análise da obra de Hernani Guimarães Andrade, Teoria Corpuscular do Espírito. E Herculano Pires foi altamente criticado por ter feito isso. Teve gente que ainda perguntou, mas Herculano, Hernani não é o teu amigo? E Herculano olhou para ele e fez, certo, ele é meu amigo, mas ele é espírita. Se ele fala alguma coisa equivocada que pode confundir o movimento espírita e o movimento não espírita, eu tenho a obrigação moral de me posicionar e dizer, opa, gente, a opinião do nosso amigo aqui é muito respeitável, mas está equivocada. Então, leiam com esse sentido. Então, Herculano faz esse alerta. E aí, para encerrar, nós temos na Gênesis, capítulo 1, o item 3, onde eu acho esse item fantástico. Kardec termina o item desse seguinte forma: a revelação espírita é deduzida do trabalho do homem, ou seja, nós temos que trabalhar. Da observação dos fatos que os espíritos lhes põem sob os olhos, pelas instruções que ele dão, instruções estas que o homem estuda, compara. Espírito isso, espírito disse aquilo, na codificação está assim, como é que eu posso analisar desse jeito? E das quais tira ele mesmo as suas conclusões e aplicações. Então é nossa obrigação, enquanto espíritas, sermos ativos em tudo, não é em alguma coisa, é em tudo. A reforma íntima é um dos maiores roteiros dessa questão, né? Como é que você vai se conhecer se você não analisar tudo da sua vida? Então você vai estar se enganando. Então, muito obrigado. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Eu agradeço o espaço para poder abordar essa temática. Espero voltar outras vezes e dialogar com vocês sobre outros temas menos espinhosos. Mas eu creio que esse tema é importante a gente ressaltar sempre o valor dele. Agradeço. Nós aqui temos a agradecer ao Anderson pela brilhante palestra, pelas orientações que recebemos. E não há uma maneira melhor de agradecer, novamente orando, acompanhando a prece da nossa irmã Conceição. Jesus amado, é importante que nós tenhamos
discernimento nas coisas, como disse o nosso irmão Anderson, não nos fecharmos em copas, porque assim sendo, nós vamos saber exatamente a diferença do bem e do mal. Do bem no sentido do esclarecimento dado por Kardec, através da sua bondade em nos esclarecer como devemos ser, inspirados por Jesus e pelos os mentores maravilhosos que o acompanharam. Queremos agradecer à noite por estarmos aqui nesse momento, na sua santa e divina paz. Que Jesus tenha misericórdia de todos nós. Assim seja. Jesus, amigo, com esta rogativa, renovando os nossos agradecimentos por tudo que acabamos de receber pelo acréscimo da vossa divina misericórdia. Que possamos retornar aos nossos lares, levando conosco aquilo que o Mestre Jesus tão bem nos ensinou e exemplificou. O amor ao próximo, o perdão das ofensas e a caridade. Fora dela não há salvação. Que assim seja.